Graças a Deus. É bom ouvir música boa. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, estamos aí muito agradecidos pela oportunidade, uma vez mais. Na década de 80, a gente vinha muito aqui. Por 3 anos seguidos, eu vim para o aniversário da igreja. O reverendo João lembra disso. Então, ficou muito cadeira cativa. Eles cansaram da gente, esqueceram, né? E agora viemos o ano passado e este ano. O pastor pediu para eu dizer um pouco o que é que a gente faz. Basicamente, nós facilitamos a vida dos outros. É uma rede de amizade, de apoio mútuo, de cuidado uns com os outros que fundamos há uns 10 anos atrás, para líderes estratégicos cristãos ao redor do mundo. Hoje são 72 países. Então, envolve áreas pastorais, então a gente pastoreia os pastores. Pastores de igrejas de 2.000 membros até a maior igreja do mundo hoje, local, que tem 1 milhão de membros lá na Nigéria, com um templo que mede 1,5 km de frente por 800 metros de fundo. É gente. Você responde apelo num carrinho de golfe, porque é muito longe para você vir lá de trás na frente. E tem também a mesa de relacionamentos dos homens e mulheres do que chamamos do marketplace, que são as áreas de mídia, área de finanças, economia, saúde, política e lei, e se reúnem ao redor do mundo nos capítulos. Aqui no Brasil está começando o nosso capítulo, agora em novembro, 28 a 30 de novembro, mas existe a mesa global e os capítulos regionais. Existe também a mesa dos pastores de jovens, a próxima geração.
Nós temos a mesa global, que aí são pastores de jovens cujas igrejas têm que ter pelo menos 1.000 jovens. E não são muitas, mas existem igrejas, por exemplo, a igreja Watoto, em Uganda, uma única igreja, só órfãos adotados pela igreja são 20.000. Os pais morrendo de AIDS, a Suprema Corte do país deu o direito legal à igreja de pôr no certidão de nascimento que o pai e a mãe é a igreja. O nome do seu pai, Watoto Church. Sua mãe, Watoto Church. 20.000. Todos os anos eles adotam mais 2.000 órfãos. É uma coisa lindíssima. O coral veio aqui. Um dos 80 corais. Eles têm 80 corais de crianças. Então, existem igrejas, assim, nessa área de trabalhar com jovens, entusiasmantes, maravilhosos. Mas nós então, cuidamos dos pastores destas igrejas. E também a área de família, que é um movimento internacional, que aqui no Brasil queremos alcançar 1 milhão de casais. Começou agora, 2 semanas atrás, casais em liderança. Tinham 2.000 lá na primeira reunião. O ano que vem teremos 13 conferências de encorajamento da família. Uma delas vai ser aqui em Minas Gerais, lá na Lagoinha, para 4.000 pessoas. Então, é um movimento para líderes de casais nas igrejas. Não é aberto, não é um encontro de casais, é para liderança. A gente trabalha com liderança ao redor do mundo. Então, hoje o Global Kingdom são 37.000 pastores e em 27.000 igrejas. É muita coisa. E a minha função é ser o orientador, visionário, facilitador de todo esse movimento. Então, isso leva a gente a mais ou menos uns 50 países por ano, como vai ser esse ano. É uma luta, mas é uma coisa gloriosa, ter o privilégio de ver o que Deus está fazendo primeira mão. Primeira mão. Ver as obras maravilhosas de Deus. E a gente fica muito entusiasmado com o estado da igreja no mundo hoje. E ela nunca esteve tão bem. É uma coisa maravilhosa. Então, é isso aí. Lembrando, orem por a gente. Eu sou casado, tenho 3 filhos, 3 noras e 6 netos. É uma maravilha. Resolvemos povoar parte do mundo sozinho. Muito bem. Acho que tem que baixar um pouquinho isso aqui, companheiro. Quero chamar a sua atenção para o texto desta noite. Encontra-se no livro de Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, para você se localizar. Fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. O capítulo 1 é o texto da nossa meditação hoje. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, sacerdotes, levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado, coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos.
Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém? Será que dá para pregar alguma coisa nesse texto? Meu Deus! Para que a gente possa entender e penetrar nesse texto, a gente tem que perguntar historicamente o que estava acontecendo. Esse texto aconteceu na região da fronteira entre o Iraque e Irã, na cidade de Babilônia. Babilônia, as ruínas dela existem até hoje. É uma cidade impressionante. Metade dela estava de um lado do rio Eufrates, metade do outro, do rio Eufrates. E construíram as famosas muralhas ao redor dela. É nessa cidade que esse texto acontece. Mas esse texto acontece num período da história da humanidade que gravita entre os anos 560 a 550, mais ou menos, antes de Cristo, ou 2.500 anos atrás. Quem lê a Bíblia, quem conhece o texto da Escritura e quem estudou na história geral nas suas classes da escola, sabe que no período antigo o mundo era dominado, assim, constantemente alternando os poderes por impérios. E houve um império muito breve, mas só demorou cerca de 90 anos, mas muito poderoso, na região onde hoje é Iraque e Irã. Era o chamado Império Babilônico, que reinou provavelmente de 660 até mais ou menos 550 a.C., e que teve 3 reis. O mais conhecido deles era o rei Nabucodonosor. E esse rei foi muito poderoso, esse é o contexto do que estava acontecendo. E ele levou suas tropas a 1.200 quilômetros de distância e destruiu Jerusalém. Ele seguiu o caminho normal do rio Tigres e foi até onde hoje é parte da Turquia, depois desceu para a Síria e passou pelo Líbano e chegou até Jerusalém. E ali ele destruiu Jerusalém e levou com ele na sua primeira leva, em 615 a.C., ele levou com ele cerca de 50 mil judeus para a Babilônia. Deve ter sido uma jornada a tanto, 50 mil pessoas, mais as tropas dele, indo como escravos para a Babilônia. Uma jornada longa. 10 anos depois ele voltou e levou mais 15 mil. E nessa segunda vinda dele, ele destruiu o templo de Jerusalém. E ele tirou dali do templo muitos utensílios de ouro, de prata, pedra preciosa, que haviam no templo para celebrações do templo, para ofertas, sacrifícios. E os levou, aqueles utensílios todos, cerca de 5 mil, com ele para a Babilônia. E quando chegou lá, colocou aqueles utensílios nos templos dos deuses pagãos babilônicos. Passaram-se 70 anos. O mundo muda, a roda gira, e um novo império levanta-se na mesma região. Agora, enquanto o império babilônico era mais para o lado onde hoje você diria está o Iraque, levanta-se um poder impressionante, que é onde hoje encontra-se o Irã. Então, a briga Iraque e Irã é muito antiga. 2.500 anos antes de Cristo, eles já brigavam. E esse poder que levanta-se do lado do Irã é chamado o Império Persa, que teve 4 reis muito bons, porque foi um império diferente. Só que esse império se transformou em algo tão poderoso que, enquanto o Império Babilônico começava no Irã e Iraque e ia até a região do Oriente Médio, o Líbano, Síria, onde hoje é Israel, esse Império Persa, por seu turno, se transformou num verdadeiro império mundial. Foi muito poderoso. Foi um império que levou cerca de quase 200 anos, mas foi poderoso demais, ao ponto de que ele dominou desde a Índia até a Europa. E os imperadores dele, no caso, Ciro, que foi o primeiro que aparece no texto aqui, e que reinou por 29 anos, de 560 até 531 a.C., ele recebeu o apelido de dominador ou soberano de todos os domínios da terra. Tal era o poder desse indivíduo.
Mas esses reis eram um pouco diferentes. Os povos que eles conquistavam, eles não massacravam, os reis persas. Não eram flocos de cheirasse, mas pelo menos eles não massacravam os povos. Se um dia você tiver a oportunidade de ir nas Nações Unidas, lá em Nova York, no saguão das Nações Unidas há uma réplica de uma pedra que foi achada lá nessa região, com a primeira declaração universal dos direitos humanos, feita por Ciro, onde ele diz que o povo que ele conquistou teria direito a manter sua língua, o direito de circulação, o direito de manter sua economia, sua cultura. Isso é Declaração Universal de Direitos Humanos, já dita 2.500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás. Mas para conquistar, eu estou dando o contexto histórico, não durma não. Para conquistar Babilônia não era uma tarefa fácil. Você tem ideia, as muralhas de Babilônia, ainda restam partes dela. Durante a Guerra do Golfo, os americanos usaram um pedaço dela como, olha que crime, como uma base. E houve bombardeio, houve coisa, estragaram um pedaço dessa relíquia, patrimônio mundial, segundo a Unesco, cultural. Pois as muralhas da Babilônia, para você ter uma ideia, tinham 105 metros de altura. Equivalia hoje a um prédio de 36 andares. A largura das muralhas para sustentar uma altura desse porte eram 36 metros de largura. Podia, qualquer momento, 3 carros de batalha daquela época circular sobre as muralhas. Inexpugnável. E Ciro organizou o seu exército e cerca a Babilônia. Agora estamos chegando no texto. Ele cerca a Babilônia. Mas interessante, ele estava com seus exércitos, mas era impossível entrar na cidade. Como é que você vai escalar 105 metros de altura? Como é que você vai conseguir penetrar? A segurança do rei Sesbazar era tão grande. Você vai a Daniel capítulo 5, você vai encontrar isso aí, que ele, sabendo que as forças persas haviam cercado Babilônia, ele convoca 1.000 dos seus líderes para um bacanal, um festaço. Rolava de tudo. E ele diz, traz suas mulheres e traz as suas concubinas, que era a outra. Vamos ter um festão aqui. A festa naquela época demorava dezenas de dias. E ele diz, mais ainda, e vamos beber, e traz também os utensílios que eram de Jerusalém, e que hoje estão nos templos dos nossos deuses para a gente encher a cara. Ele estava seguro que os persas não conseguiriam penetrar na sua cidade. O que ele esqueceu é que Ciro era um estrategista maravilhoso. Sabe o que ele fez? Babilônia era conhecida por ser a cidade dos jardins suspensos, maravilhosos, que virou uma das maravilhas do mundo, não é assim? Porque o rio passava por baixo dela. Então, enquanto a festa rolava lá, os engenheiros de Ciro, a 1 quilômetro acima da cidade, para não chamar suspeita, desviaram o rio. E a água parou de vir. A água parou de vir, em algumas horas era só barro. Ali é deserto, ali seca rápido. Porque havia os canais com água do rio para irrigar os jardins suspensos. E ele mandou os seus exércitos, já que não dava para passar por cima da muralha, passa por debaixo. E quando as tropas de Nabucodonosor, não era mais Nabucodonosor, era o neto dele que reinava, Sesbazar, quando eles se perceberam, nos diz Daniel capítulo 5, lê Daniel capítulo 5 que mostra a história aí. Quando eles se perceberam, era tarde demais. Haviam centenas de soldados já dentro da cidade, ou milhares de soldados, e a batalha aconteceu, os portões foram abertos, o resto do exército entrou e Babilônia caiu debaixo do poder do Império Persa. O texto desta noite acontece nesse contexto. Fazia 1 ano que Babilônia havia caído. O texto diz que foi no final do primeiro ano do rei Ciro. O que é que acontece no final do primeiro ano do rei Ciro? Haviam cerca de 60.000 judeus na Babilônia. E nesse final de primeiro ano, 70 anos depois dos judeus terem sido levados cativos para a Babilônia, surpreendentemente, este rei Ciro tem uma visão de Deus. Não é interessante que um rei ímpio,
que não adorava a Deus, Deus usou esse rei para falar ao povo de Deus? Deus é maravilhoso. Se a gente parasse agora aqui e perguntasse se você tem alguma experiência na qual alguém, algum amigo, alguma pessoa, algum parente, uma pessoa conhecida, falou com você e você reconheceu que era a voz de Deus, é provável que muitos de nós aqui tivéssemos a oportunidade de compartilhar isso aí. Deus usa a Bíblia como marco central, mas Deus usa muitas outras situações da vida para falar com a gente, não usa? Ele usou até a mula de Balaão, quanto mais a gente, os mulas como somos nós. Ele usa todo mundo, ele usa o que ele quer. Deus não se restringe a um quadradozinho dizendo é assim. Ele é Deus, ele é soberano de todos os momentos. Depois de 70 anos, esse rei ímpio, recebe uma visão de Deus no versículo 2. E é uma visão fenomenal, porque nessa visão Deus revela 4 coisas para ele. Deus revela que Deus é grandioso, Deus revela que Deus é glorioso, Deus revela que Deus é amoroso, Deus revela que Deus protege o seu povo. Observe o que é que diz a visão. Este rei ímpio faz o seguinte, ele diz assim, olha, ele era conhecido então como o rei, o imperador, o senhor de toda a terra. Não é que ele diz assim, e que esse Deus, no versículo 2, que é o senhor de toda a terra, é maior do que eu? Ele diz, eu sou o que sou, eu tenho o que tenho, eu posso o que posso, diz ele no verso 2, por causa dele. Ele me deu todas as coisas, está dito aí, está dito aí. Quer dizer, um rei ímpio confessa uma coisa maravilhosa sobre Deus. Segunda coisa que ele faz, ele diz que esse Deus, Deus de Israel, Deus de Jerusalém, é o Deus maior do que os meus deuses persas. Ele está muito acima, porque ele diz no versículo 2 que ele é o Deus dos céus. Os deuses que eles adoravam eram os deuses ali, prata e ouro, pedra, madeira, eram ídolos. Ele diz, esse é o Deus dos céus. E por surpreendente que seja, ele diz, esse rei ímpio diz assim, este Deus de Israel, que é o Deus dos céus, que me deu tudo o que tem, me deu uma obra missionária a fazer. O rei ímpio virou um missionário. E qual foi a obra missionária que Deus deu para ele? Ele diz assim, reconstruir o templo de Jerusalém. Não é isso que está escrito aí? Reconstruir o templo de Jerusalém. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Que Deus fantástico é o nosso Deus. Para o benefício dos seus filhos, Ele usa tudo o que está ao seu dispor para nos abençoar. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. As notícias de Deus são sempre boas novas para todos nós. Agora, olha o que é que acontece no verso 5, antes da gente ir adiante. O verso 5 diz que apesar das boas novas serem maravilhosas, já pensou você estar cativo em uma terra estranha e de repente você é dado liberdade? Isso é a melhor notícia que pode acontecer para alguém. Apesar de que a notícia foi boa demais, apesar dessa declaração do rei, confessando que Deus é o Deus dos céus, poderoso, majestoso, glorioso, amoroso, apesar de tudo isso, existiram pessoas que mesmo diante das melhores notícias, não se animaram. Não é assim no nosso meio? Deus está fazendo uma obra maravilhosa em nossa igreja. A gente vê a ação de Deus abençoando gente, dando saúde, dando emprego, dando esperança no meio das durezas da vida, operando sinais e prodígios em nosso meio. Deus é todo poderoso, apesar de tudo de bom. Veja essa igreja, você podia estar assistindo o enterro de um homem lá, você podia estar assistindo os gols do esporte, você está aqui, isso é obra divina. É uma coisa fenomenal, apesar de tudo de bom que Deus nos dá, tem gente dentro da igreja que não se anima. Tem gente muito para trás, gente derrotada. Ou a gente conta as melhores boas notícias e a pessoa parece nem dando uma descarga de 1000 volts, a pessoa reage. É um verdadeiro defunto andante. É uma coisa terrível. Olhe, preste atenção, meu irmão, minha irmã. Hoje vai ser a noite, se vocês se enquadrar nessa classe de negativista,
que acha que nada vai dar certo, que tudo vai dar para trás, que as boas notícias não ferem o seu descontentamento e transformam o seu amargor em doçura. Se você é dessas pessoas, deixa eu dizer uma coisa aqui. Hoje à noite vai ser a noite da sua saída desse buraco no qual você se encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Babilônia não é para você, meu irmão. Não é para você, minha irmã. Agora, o verso 8 nos diz uma coisa a mais. O verso 8 nos diz que algo surpreendente aconteceu, porque há uma surpresa atrás da outra nesse texto. É uma coisa fenomenal. O texto no verso 8 diz que tudo o que foi tirado do templo de Jerusalém, tudo foi restituído. Olha o que é que diz aí. Tudo foi contado, tudo foi pesado, tudo que foi tirado foi restituído. E além do mais, o versículo 4 diz que foi restituído com superávit. Deus se encarregou de dar mais. Além de dar tudo que foi tirado, Ele deu um pouco mais. Porque Deus é o Deus da majestade. Ele dá, como a gente viu hoje aqui, muito mais do que aquilo que a gente espera e a gente pede. Porque Ele é o Deus da abundância, Ele é o Deus da provisão, Ele é um Deus maravilhoso. E o rei ordena 3 transferências nesse texto, o rei Ciro. Ele ordena a transferência de uma casa para outra. Os utensílios da casa de Deus não podiam estar na casa dos deuses pagãos. Eles tinham que sair da casa dos deuses pagãos e ir para a casa de Deus em Jerusalém. Ali não era o lugar para eles. O rei ordena a segunda transferência, a transferência de uma mão para a outra. Não tinha cabimento que as coisas de Deus estivessem na mão do tesoureiro que aí aparece. Nomezinho complicado esse cara tem. Mitredate. Mas eles tinham que estar na mão de Sesbazar, que era um príncipe de Israel que recebe o seu nome verdadeiro, é o nome persa dele, recebe o seu nome hebraico no começo do capítulo 2, e o nome hebraico dele era Zerubabel, era o príncipe de Israel. E a terceira transferência é que ele tinha que ser uma transferência de uma terra para outra. As coisas de Deus não podiam estar na terra dos pagãos, não podia estar na Pérsia, tinha que ir para Israel. Era da terra estranha para a terra prometida. Então, irmãos, sabe qual é o tema da nossa meditação nessa noite? O tema da nossa meditação nessa noite é a restituição. Restituição. Israel experimentou uma coisa maravilhosa. Tudo que lhe foi tirado foi restituído. Esse é o tema desta noite. Sabe por quê? Porque a vida rouba muita coisa da gente. A gente já perdeu demais na vida, gente. Ela é mestre em tirar coisas preciosas da nossa vida. Você lembra quando você era criança, o que é que perguntava? O que é que você quer ser quando crescer? O que é que você dizia? Era médico, dentista, artista de televisão, jogador de futebol. Antigamente tinha gente que dizia que queria ser professor. Antigamente. Policial. Não era isso? Engenheiro. Quantos sonhos nós tínhamos na nossa fase inicial de vida, quando a gente olhava para o mundo sem malícia, e como a gente sonhava e a vida tirou tantos sonhos da gente. Nossos sonhos são roubados. Nossas expectativas são tiradas da nossa vida. O tempo passa e muitos dos sonhos são perdidos. Nós precisamos reachá-los. Nós precisamos redescobri-los. Sabe, irmãos e irmãs, há 5 áreas na nossa vida que ou a gente perde ou a gente ganha, o tempo todo, e que determinam o rumo do nosso dia a dia, que determina a nossa alegria ou a nossa tristeza, que determina a nossa esperança ou a nossa desesperança. A primeira dessas áreas é a área pessoal, é a área da minha intimidade, é a área das minhas aspirações, das minhas esperanças. É aquilo que um dia nutriu o seu coração e que alguns de vocês já perderam. Que motivava você a acordar de manhã e não ficar na mesmice do dia a dia. Que você tinha um norte para trilhar, algo que brotava dentro de você, que era um fogo, que era a sua aspiração. E muitos de nós perdemos isto aí. E a gente vai apenas na moção hoje, no movimento, para ir mantendo as coisas. Como há
cristãos que só mantêm a vida e já não aspiram nada mais, porque pessoalmente, na área de sua intimidade, na área das suas aspirações e esperanças, isso já passou. Eu moro, você sabe, meu endereço de correspondência é os Estados Unidos, mas meu endereço real é o avião. Então, mas quando eu estou lá, eu converso com os imigrantes brasileiros que estão por lá, todos eles saíram, alguns de Uberlândia, saíram dizendo, vou comprar a Disney. Passam lá 5, 6 anos e não conseguem comprar nem o ingresso. E aí ficam amargurados, tristes, envergonhados, não voltam porque não querem voltar com a mão atrás ou outra na frente. Mas acham-se um zero à esquerda. Suas aspirações foram frustradas. Como há pessoas, eu não tenho dúvidas aqui, no nosso meio, que perderam a capacidade de sonhar, de se motivar na vida. A vida tem sido dura para com você. Segunda área que tira ou acrescenta na nossa vida é a família. Porque enquanto a área pessoal é a área da nossa intimidade, das nossas aspirações e esperanças, a área da família é a área da nossa estabilidade, do nosso pertencimento, do nosso refúgio. Quando a família entra em crise, se você é razoavelmente normal, você quase que enlouquece, não é assim? Você não come, você não dorme, se você é razoavelmente, não precisa ser muito normal, não. Se você é parcialmente anormal, você entra em crise, porque é a área do seu ninho de refúgio, do seu pertencimento, o seu mundo complica. Imagina quando a crise no relacionamento do casal. Ora, se você é como eu, basta acontecer que o dia perdeu a graça. Não é assim? Você sai e não adianta, a coisa não é a mesma coisa. Você tem que botar um jeito de acertar isso aí. E quando o problema é com os nossos filhos? Meu Deus! Olha, eu fui pastor aqui no Brasil, vocês sabem, um dia saí de uma igreja que tinha mais ou menos 300 adolescentes. Levei meus filhos adolescentes para o Canadá, para começar uma igreja do zero. Um tinha 13 anos, outro tinha 11 e outro tinha 8. Não é fácil. Num dia eles tinham 300 colegas, no outro dia não tinha ninguém. Tiveram que ser tratados como adultos. Deus foi muito bom, porque eu quase desgracei minha família. Eu, Elias, porque eu tinha que correr demais atrás dos outros, esqueci que Jesus já tinha morrido pela igreja, quase que eu morro por ela. E era eu correndo para lá e para cá para tentar organizar uma igreja, começar uma igreja, uma situação tremenda. E me descuidei com um dos meus filhos. E ele começou a jogar basquete. Ele é um atleta, hoje ele é mais alto, eu sou o mais baixo lá de casa. Quer dizer, minha esposa, um pouco mais baixa que eu. Mas ele começou a jogar basquete. No Canadá, só 3% dos jovens vão à igreja, 3%. É uma igreja de idosos, quando existe. É um povo não alcançado. E ele fez as amizades com aquela barra pesada da escola. Eu não sei se meu filho tomou droga ou não tomou, nunca perguntei, mas que as atitudes dele ficaram diferentes, ficaram. Um dia eu chego em casa, e quando eu abro a porta, eu vejo um outro filho que não era o meu lá. Perdi a paciência com ele. Eu estava cuidando dos filhos dos outros e perdendo a minha casa. Está entendendo o que estou querendo dizer? Todo mundo bem cuidado, e a minha casa entrando num bagaço. E meu filho Timóteo. E perdendo meu filho Timóteo. E aí eu perdi a paciência com ele lá, aí fui lá para o quarto e comecei a chorar. Nunca chorei tanto na minha vida. E minha esposa chega lá, e eu disse assim, minha filha, eu não criei um filho para o inferno, eu criei um filho para a glória de Deus, eu não desistirei do meu filho. Não desistirei. E como é que eu vou marcar o fato de que eu não vou desistir do meu filho? Ora, eu tenho que me aproximar dele. Eu perdi, em 2 anos, perdi meu filho. Eu tenho que me aproximar dele. E aí, por 1 ano, eu reduzi a marcha quase ponto morto na igreja. Foi quando a igreja melhorou mesmo. Mas melhorou. Mas eu reduzi no ponto morto. E aí meu filho dizia, pai, eu estou indo ao cinema com os meus amigos. Eu falei, oba, vamos lá. Mas pai, os meus amigos, eu falei, filho, você não tem nenhum melhor amigo do que eu, vou junto.
Ô pai, eu vou jogar basquete com os meus amigos. Falei, então lá vou eu jogar também. E lá ia eu jogar basquete com ele. Grudei nele. Grudei. Porque eu me recusei a perder o meu filho para o mundo e para as vicissitudes da vida. É meu filho. Porque se eu perdesse, quem ia ser desestabilizado seria eu. Está entendendo o que estou querendo dizer? Passados esses 17 anos, ele hoje é professor de economia na universidade, lá nos Estados Unidos, líder de célula na igreja e toca no Ministério de Louvor. Me deu 3 netos maravilhosos. A minha netinha, que a sexta-feira que vem vai completar 6 anos, ligou para mim o ano passado, falou, com aquele português macarrônico de quem nasceu e viveu lá, vovô. Falei, fala, você sabe, vô é empregado dos filhos e escravo dos netos. Fala, minha netinha. Ela falou, vovô, falei, fala, entreguei meu coração para Jesus. Coisa maravilhosa. Maravilhosa. De um filho que eu quase perdi. Quase perdi. Está entendendo, irmãos? Não sei qual é a situação sua. Hoje é a noite da virada, meu amigo. Hoje é a noite de dar a volta por cima. Hoje é o momento. Chega, as coisas de Deus têm que voltar para o território de Deus. É assim. Família está numa crise, né? Eu entrei numa casa lá, estava na geladeira. Deus mandou que nos amássemos e não que nos amassemos. É muito amasso dentro da casa. Muito amasso. Fui pastor de uma mulher mulher brava. E um dia ela entra com o marido lá, que ela era diretora da escola de colegial, naquela época, o marido vereador. Ele não era da igreja, ela era. Ele isento para conversar comigo, na hora que ele abre a boca, ela mete o murro no rosto dele. Nunca vi uma baixinha daquela, rapaz. Ela e Maria Bonita eram irmãs gêmeas, viu? E aí eu disse, meu Deus, vamos brigar lá fora. Não é que eles foram? E eu só escutava, pá, pá. E eu falava, vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu vou nada, deixa eles brigarem lá. Uns 5, 10 minutos depois, volta com o rosto, os dois, com o rosto vermelho. Chorando, envergonhados. Falei, já brigaram o suficiente? Já brigamos. Aí ela falou assim, tem jeito? Falei, está quase que impossível. Mas tem, se Jesus entrar nessa jogada aí. Hoje tem uma congregação reunindo-se na casa dele, lá em Américo Brasiliense. Que Deus restaura, restitui a esperança nossa. Então, lado pessoal, lado familiar, a terceira área de ganho ou perda na nossa vida são os relacionamentos fora da família. Porque os relacionamentos, eles têm a ver com a nossa influência, com o nosso equilíbrio, com a nossa autoestima. Quando a coisa, ou autoimagem, quando a coisa vai mal nessa área, a gente começa a achar que todos estão julgando a gente, que a coisa não presta, que os outros não valem a pena, que a vida está uma miséria. A quarta área é a área profissional, que tem a ver com os nossos feitos, o propósito, a paixão e a construção de um legado na nossa vida. Quando as coisas não estão dando certo, a gente tem um patrão chato, quando a promoção não chega, a gente se esforça, a coisa não anda, tudo está dando errado. Meu Deus, como as nossas esperanças são desajustadas e perdidas. E, por fim, nessas 5 áreas, a área espiritual, que tem a ver com os nossos valores, a lealdade absoluta da nossa vida, porque a lealdade absoluta da nossa vida é espiritual. Por ela a gente morre a si mesmo para dar a vida a Jesus. E a gente se esforça, faz propósito, quando menos espera, fez besteira de novo. E aí a gente vai na frente do espelho e fala, meu Deus, que porcaria que eu sou. Como é que eu fui fazer essa besteira de novo? E a gente se sente um 0 à esquerda. Acontece isso com você ou só comigo? Hã? Não é assim? E aí nos rouba, a gente acha que não tem mais jeito, rouba a nossa capacidade de reação. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, tudo parece perdido, tudo parece desaparecido, tudo parece roubado da nossa vida,
até que Deus resolve achá-los. Porque quando Deus resolve achar, quando Deus resolve agir, tudo muda. A briga na família, por herança, é acertada com justiça. O conflito de relacionamentos é consertado. A família é estruturada, a vida interior começa a sonhar uma vez mais. E a honra é restaurada. É restaurada. As humilhações, as gozações viram coisa do passado. Viram coisa do passado. Eu imagino quanta gozação esse povo de Israel recebeu durante 70 anos. Viram coisas do passado quando Deus resolve agir. O texto diz que Deus devolve tudo contado. Observe o que o texto diz aí, ele devolve tudo. Vamos repetir isso aí? Ele devolve tudo. Evidentemente que o tudo aí não era um tudo literal, porque já tinham passado 70 anos. Algumas famílias já tinham perdido seus membros. Deus devolve tudo, tudo que a gente precisa para reatar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, nossos ideais, nossas oportunidades de sermos bênçãos, nossos propósitos, nossa família, tudo Ele devolve. Eu fico pensando no caso de Jó. Jó era um homem rico, perdeu tudo, morreram os filhos. Os amigos da onça dele chegavam para ele e diziam: seu Deus não vale nada, amaldiçoa seu Deus. A esposa dele falou: desgraçado, morra. Ela falou literalmente lá: está dando tudo errado para você, juntou a você, é só para notícia ruim. Amaldiçoe a Deus e morra. A esposa dele falou, e Jó manteve-se firme. E no capítulo 42 de Jó, ele diz assim: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Levou 42 capítulos de luta. Quando ele confessou que Deus pode fazer o impossível, o que é que acontece no último capítulo? Deus restaura a sua família, Deus lhe dá filhas e filhos novas, e a Bíblia diz as melhores, mais bonitas da terra. Naquela ocasião, Deus restaura a sua prosperidade, Deus restaura a sua vida, porque é assim que Deus faz. Deus, quando Ele resolve agir, Ele devolve tudo que foi tirado da vida da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a Bíblia diz mais uma coisa no verso 5, é que Deus devolve tudo com sobra. Com sobra. Eu fui pastor de uma igreja aqui, irmãos, que eu nunca sofri tanto na minha vida. Essa igreja, num ano, nós tivemos um acréscimo na igreja de umas 300 pessoas. Tudo pobre. Só vinha pobre na igreja. E o conselho da igreja reuniu comigo e me chamou de mentiroso, charlatão e enganador. Eu nunca recebi umas palavras tão duras dessas na minha vida. Eu falei: por quê? Eles falaram: porque a nossa igreja nivela com a igreja batista e uma outra igreja dela, somos a igreja da elite. E você foi convidado para ser pastor aqui e nunca falou que você evangeliza pobre. Nós não queremos pobre na igreja. Nós chegamos à conclusão que a igreja, que nós fomos chamados por Deus para evangelizar rico. E você enganou a gente por não ter falado que sua vocação é para evangelizar pobre. Eu quero saber lá se é pobre ou se é rico. Evangeliza a todos. Foi a segunda vez na minha vida, que quando eu era seminarista, o pastor tirou 6 meses de férias lá em São Paulo, e eu comecei a pregar na igreja, e começou a se converter japonês. E o conselho da igreja lá no braço chegou para mim e falou: nós estamos felizes com você, mas muito infelizes com o que está acontecendo. Falei: o que é? Está enchendo de japonês a igreja. E nós somos italianos. Acontece isso. Olha, quando aqueles presbíteros falaram isso para mim, meus irmãos, parece incrível que na nossa igreja isso aconteça. A minha pressão foi a 20/16. Haviam 7 médicos no conselho, me socorreram. Tomei remédio por vários anos, porque eu fiquei completamente abalado. Como pode uma igreja, que se diz cristã, fazer tal acepção de pessoas e me acusar de uma bênção?
Porque viu o negativo numa coisa que era positiva. Os pobres sempre teremos conosco. Bem-aventurados são os pobres de Jesus Cristo. Mas falaram isso. E aí não deu para eu continuar lá. E aí, no dia que eu saí, só fiquei 1 ano lá. Na passagem de ano, eu saí, meu sogro tinha morrido, era um médico em Casa Branca, morreu 15 dias antes da passagem do ano. Minha esposa já estava lá na casa dele. Eu saí daquela cidade de ônibus Catajeca. Nem pagar uma passagem aérea me pagaram. Já que você gosta de pobre, vá com pobre. Eu saí naquele Catajeca. Era meia-noite, depois do culto. Profundamente honrado pelos membros da igreja. Profundamente desonrado pela liderança da igreja. Me sentindo muito abatido. Chorei. Graças a Deus estava tudo escuro dentro do ônibus. Fui chorando naquelas 9 horas de viagem. Porque eu nunca passei isso na minha vida. Aí eu ouvi uma voz. Deixe-me dizer, eu ouvi uma voz. Claramente a voz dizia para mim assim: eu ainda vou lhe honrar. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês aqui, faz 17 anos isso. Deus tem me permitido comer com reis, rainhas, príncipes, princesas, presidentes de países. Primeira vez que eu fui comer com uma princesa, foi a princesa dos Camarões, mas não é que o pai dela era uma lagosta, não. O marido dela, o nome dela é Michel do King. O marido dela era o 2º homem nas Nações Unidas. Eu terminei um dos meus doutorados e ela falou, vamos celebrar com o Elias. Agora o doutor Dantas, muito educada. E aí chamou minha esposa e eu e mais 5 outros casais, era presbiteriano. Chamou a gente, da nossa igrejinha, lá nos Estados Unidos, uma igreja americana, para irmos para a casa deles. Eu fui, botei gravado para a casa do 2º homem nas Nações Unidas, Dr. do King. E quando chega lá, sentamos naquela sala, ela toda vestida com as roupas nobres dos Camarões. E ela foi trazendo aquele quitute maravilhoso, e eu mandando ver. Cada salgadinho que era uma coisa, e minha esposa também. E os outros 5 casais, a gente entrou para valer no salgadinho. Quando eu não aguentava mais nada, ele levanta, doutor do King, abre uma porta falsa da mansão e diz, agora é a hora do jantar. Falei, meu Deus, o que é que vai acontecer? Aí, ele tinha uma mesa de pedra semi-preciosa, 2 metros de comprimento, aquela azul bonita, água marina, não é isso que chama? Aí ele foi lá e disse, Dona Amélia, minha esposa, a senhora senta ao meu lado, pegava pelo braço. Doutor Dantas, você vai sentar ao lado da minha esposa, os outros podem sentar juntos. Aí eu sento lá, ao lado da esposa dele, minha esposa lá, e na minha frente tinha 7 garfos, 7 facas, 7 copos, um mundo de prato, um mundo de copo, e eu não sabia patavino o que era fazer com aquilo lá. E nenhum dos outros 5 casais sabia. E todo mundo olhava um para o outro, E ela havia feito todos os quitutes, a comida ela mesma fez, a princesa. E aí, depois de uns 10 minutos, ele viu que a coisa não ia andar, falou, doutor Dantas, a razão desse almoço, desse jantar, é a sua pessoa, estamos aqui para celebrar. Então, tome a iniciativa. Aí eu falei, é para eu tomar a iniciativa? Bom, se é para eu tomar a iniciativa, eu peguei um prato lá, misturei tudo e fui mandando o braço, com uma faca e um garfo, e todo mundo me imitou. Lá, quando a gente foi pegar os carros na saída, todo mundo, obrigado, hein? Obrigado, hein? Ninguém sabia, porque ela foi treinada naquela etiqueta, nós não. Mas Deus é assim, Deus honra. Faz 3 semanas eu estava almoçando com um membro da família real britânica, o Lord Edmundson, que é um homem crente de primeira linha. E eu fico, meu Deus, George Bush está na rede, o Vicente Fox, presidente do México, vou estar com ele dia 26. E eu olho para trás e vejo, eu ouço aquela vozinha, está entendendo? Eu ainda lhe honrarei. Quando Deus resolve agir, meus irmãos, quando Deus resolve agir, Ele não somente devolve tudo que foi tirado da nossa vida,
tudo aquilo que a gente precisa para levar uma vida de novo equilibrada e cheia de esperança. Mas Ele devolve com sobra, meus irmãos. Com sobra, louvado seja o nome do Senhor. Agora, qual é a única condição para terminarmos? Para que Ele nos devolva o que foi roubado da nossa vida. Aquilo que você perdeu, que era tão precioso para você. Segundo a Bíblia, nesse texto, a única condição é a nossa obediência. Porque o rei diz assim para o povo: organize um grupo e volte para Jerusalém. Isso era o mandato do rei. Mas isso não era uma coisa simples. 1.200 quilômetros a pé. Outra coisa, carregando ouro, prata preciosa, e os bandidos, e as gangues. Essa jornada foi a mais perigosa possível. Um povo indefeso, sem arma, não era um exército, era um grupo de refugiados, andando pelo 1.200 quilômetros, cheio de ouro, prata. A notícia correu. A obediência nunca é fácil, é sempre perigosa. Obedecer é algo muito perigoso, que você põe a você mesmo em risco. Mas vale a pena, meus irmãos. Vale a pena. Vale a pena. É um risco abençoado, porque o resultado é glorioso. Eles foram, eu fico pensando naquele texto, 2 Reis, capítulo 3, quando diz que Meca, o rei dos Moabitas, levantou-se contra Jorão, rei de Israel. Ele não quis mais pagar imposto para eles, que era um povo dominado. E Jorão não tinha como resistir ao poder daquele grupo que se levantou contra eles. Então ele pediu ajuda a Josafá. 2 Reis 3, e Josafá diz: eu vou com o seu povo, vamos juntos. E eles escolheram, eu conheço a região, já estive lá outras vezes, eles escolheram o lugar pior para você levar um exército de 120 mil homens, e mais o gado, e mais a nutrição, mantimentos, mais armas. Eles escolheram o caminho de Edom. O que é isso? O caminho de Edom é na Jordânia, fica perto do Golfo de Acaba. É um deserto que hoje é chamado Wadi Rum. É tão quente, eu peguei 53 graus lá. Até calango tem problema de passar mal lá. É uma coisa tremenda, 53 graus. Sabe aquele filme Lourenço da Arábia? Foi filmado lá com os beduínos. Não tem um rio, não tem água, não tem nada, só tem beduínos lá. São acostumados àquele inferno. Pois é, não é que o cara escolheu aquele caminho, e depois de uma semana, andando pelo deserto mais seco que existe naquela região, aconteceu o previsto, faltou água. E o gado começou a morrer, o lábio do povo começou a inchar. E aí o rei Jorão, que era um crente vagabundo, diz assim: e Deus trouxe a gente aqui para matar a gente. Josafá, que era um bom crente, falou: será que Deus não quer nos ensinar algo sobre isso? E eles chamam o profeta Eliseu, que alguém diz: tem um profeta por aqui. E aí ele chama o profeta Eliseu, e Eliseu diz assim: assim vem a palavra do Senhor. Está todo mundo com sede? Está todo mundo cansado? Cavem covas e covas. Agora, você dizer para um povo que está sem água, no meio do deserto, 50 graus, para cavar cova, a areia do deserto é como a areia da duna. Cada passo que você dá, você vai um para trás. Era uma tarefa muito dura. Eles cavem covas e covas, mas diz mais o texto lá: e assim diz Deus: cavem covas e covas, vocês não vão ver nem chuva, nem nuvem, nem vento, mas se vocês cavarem, o vale vai se encher de água. Aí a Bíblia diz que o povo cavou, foi dormir. No outro dia, o que me impressiona, depois do versículo 20, 2 Reis 3, é que quando eles acordaram, ao invés de eles correrem para ver se as covas estavam cheias d'água, eles pegaram o restinho, com os lábios tudo inchado, morrendo de sede, pegaram o restinho de comida que tinha disponível e ofereceram a Deus como sacrifício. Quando eles ofereceram a Deus como sacrifício, uma improbabilidade aconteceu. A Bíblia diz que o vale se encheu de águas. Mas preste atenção, a Bíblia diz: as águas vieram pelo caminho de Edom. Sabe o que significou isso aí? Quebrar a lei da gravidade, porque o caminho de Edom é uma depressão. Para abençoar o seu povo, Deus alterou até as leis universais físicas que ele estabeleceu. A água veio do caminho de Edom. Ela veio de baixo para cima. Como é possível? Não tem jeito. O Rio Jordão vem de cima para baixo e ali morre no Mar Morto. É para baixo do Mar Morto, em direção ao Golfo de Acaba, no Mar Vermelho. É uma coisa tremenda, não tem jeito. É uns 700 metros de profundidade aquilo ali. A água veio de onde menos poderia vir.
A obediência é muito perigosa, mas é recompensadora. Porque quando Deus vê um coração sofrido, abatido, triste, mas que decide chega para lá e confiar e se encher de esperança, que decide ir o passo adiante, sair do buraco, tirar a cabeça do avestruz de dentro do buraco e começar a sorrir para a vida, e obedecer, e não se comprometer, mas ir obedecer, custe o que custar. Deus é mestre em honrar com abundância as pessoas que agem assim. Olha, irmãos, para terminar, vai preparando o vídeo aí, por favor. Para terminar, talvez para muitos aqui, a vida já roubou muitas coisas. A boa nova de Deus nessa noite é: Deus é o Deus de restauração e de graça. Talvez alguns hoje aqui nesta noite estejam se sentindo tão falidos espiritualmente que já resolveram não tentar mais nada, não fazer mais nada, só querem sobreviver. Estão rolando a vida. Gente que um dia foi tão ativa na vida profissional, na vida dos relacionamentos, na vida pessoal, na vida da igreja, e agora se encosta pelos cantos. Dá um sorriso aqui, mas a sua alma está em pandarecos. O que você andou fazendo por aqui não deu certo, o povo criticou, você achou que esse povo é falso, você nunca mais quer nada. O seu pequeno grupo não andou, a vergonha se estabeleceu na sua vida, você não quer tentar mais nada. Gente que evangelizava tudo e todos, cheios de entusiasmo, agora estão mudos, secos, sem luz. Hoje é o dia da restituição de tudo que foi tirado da sua vida. Há um texto em Apocalipse capítulo 2 que me impressiona. É a igreja de Éfeso. Lá diz que era uma igreja boa mesmo, para os padrões humanos. Ela não aceitava heresia dentro dela, a doutrina dos nicolaítas. Todo domingo o povo estava junto, cantava santo, santo, santo. A turma trazia o dízimo, era zelosa, não havia escândalo dentro da igreja. Era uma igreja para todas as medidas possíveis, uma boa igreja. Mas o anjo da igreja, Jesus Cristo, diz para ela: tenho, porém, contra ti uma coisa: abandonaste o teu primeiro amor. Quando a gente começa a perder coisas demais na nossa vida, o sentimento da perda leva a gente a abandonar o primeiro amor, a perda do entusiasmo. A gente perde a paixão, perde o lustre, a gente abandona o primeiro amor. A instrução da palavra de Deus a nível de conclusão para a gente nesta noite é a seguinte, porque o texto diz em Apocalipse 2, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática de quê? Das primeiras obras. A recomendação da palavra de Deus é o seguinte: olhe para trás, meu irmão, minha irmã. Olhe para trás e relembre mentalmente aonde o esmorecimento começou. Relembre o que levou você a essa situação que você se encontra hoje. Relembre os seus desapontamentos, as suas frustrações com as pessoas, a sua decepção com você mesmo, as suas lutas. Olhe para trás e se lembre. Vá na raiz de tudo que lhe desviou do caminho da vida alegre, produtiva e saudável em Cristo. E a Bíblia diz: arrependa-se. Arrepender não é uma palavra negativa. Ela, quando é em relação ao pecado, mas no caso aqui não é, as durezas da vida. Metanoia, no grego, significa muda a tua mente. Muda o curso da sua vida. Essa viela que você está trilhando, esse desvio que você assumiu, não é o plano de Deus para a sua vida. Vai para a estrada principal uma vez mais. É ali que Deus quer que você caminhe. Muda de direção, dá a meia volta. Por que é que vai continuar no atalho que está lhe levando a cada vez mais tristezas? Tome a decisão de voltar à estrada central que um dia lhe fez feliz. Agora, como é que a gente volta à estrada central? O texto diz aqui, uma vez mais, pela obediência. Agora, como é que essa obediência se manifesta? O texto diz assim, que não é por passe de mágica espiritual, em Deus pode fazer milagres como Ele queira fazer. É arrepende-te, quer dizer, dá a volta, levanta, sacode a poeira. Como é que é? Reconhece a queda, né? Mas não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quer dizer, sai desse caminho que você se encontra. Arrepende. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor? O texto diz, pela prática das suas primeiras obras. Você lembra que um dia na sua vida você foi mais feliz que é hoje?
Você lembra do seu entusiasmo, da sua conversão, do primeiro amor, das obras da fé? Lembra dos melhores dias que você já teve espiritualmente falando? Você lembra que após você ter uma experiência com Cristo, tudo na sua vida era abnegação, tudo na sua vida era dedicação, você topava tudo, você queria tudo, você estava em tudo, você se envolvia com tudo, você fazia tudo e aquilo lhe fazia feliz? Lembra disso? A gente vai permitindo a entrada das durezas da vida, para nos roubar a alegria da vida com Cristo. Lembra de onde você começou tudo isso. Vai lá e lembra dos que lhe criticavam. E quando lhe criticavam, você se alegrava, porque dizia, é um privilégio sofrer por Cristo. Hoje lhe botam para baixo e você fica arrasado. Lembra dos melhores dias da sua vida. Volta lá, volta à prática das primeiras obras. E o Senhor vai restituir tudo na sua vida e na minha. Porque tudo começa onde tudo começou a perder-se. Você vai lá, lembra de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Tudo resume-se à questão de obedecer às recomendações de Deus. Meu sogro, que morreu, muito crente, um médico muito bem-sucedido, mas muito crente, disse uma vez para mim, eu perguntei, doutor Roberto, qual é o segredo da sua vida espiritual? Ele falou, eu mantenho a minha cabeça ligada com a palavra de Deus e as minhas mãos e pés ligados com a obra de Deus. Então eu ocupo tudo. Lembra de onde caíste, arrepende, volta à prática do teu primeiro amor. O vídeo que nós vamos terminar vendo aqui é de uma mãe que resolveu obedecer contra tudo que estava querendo roubar a esperança da vida dela. Veja esse caso, para terminarmos. Solta aí, companheiro. Ninguém fez uma festa quando eu nasci, mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar, mesmo assim te louvarei, eu louvarei. Tentaram me parar porque nasci assim. Grande Deus, existem algumas coisas tão difíceis para mim, mas o que me dói é ver meu irmão assim queixar. Ai meu Deus, te louvarei, eu louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei. Sempre eu louvarei. Jonathan, por favor, meu irmão. Vem cá, Jonathan. Vem, Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Como é que você está, meu amado? Ei, glória a Deus. Aleluia. Tá legal aqui o microfone para você? Isso. Tá no quilo aí? Encosta, vai. Ninguém fez uma festa quando eu nasci, mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar, mesmo assim te louvarei. Tentaram me parar porque eu nasci assim.
grande Deus. Existem algumas coisas que são difíceis para mim, mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai meu Deus, te louvarei. Você pode cantar comigo? Solte a voz. Eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Pra sempre eu louvarei. Oh, 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 oh. Irmãos, me ouçam, por favor. Irmãos, quando eu nasci, infelizmente, eu nasci com uma certa dificuldade. Nasci praticamente morto. Mas Deus soprou em mim o fôlego da vida. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu achei alguém que me amasse. Me ouça aqui. Eu achei alguém que cuidasse de mim. Às vezes, vemos na televisão, em rádios, em jornais, crianças sendo lançadas em rios, crianças sendo lançadas de prédio, crianças sendo abandonadas no lixo. Mas eu louvo a Deus porque a minha família me amou. Ah, meu Deus. Oh, maravilha. A minha mãe me amou. É por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, mãe. Porque a senhora não me jogou fora. E por isso, hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Tentaram me parar porque eu nasci assim. Existem algumas coisas que são difíceis para mim, mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai meu Deus, te louvarei. Eu te louvarei, Sempre louvarei. eu te louvarei, Senhor. Sempre louvarei, eu te louvarei. Sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Sempre louvarei. Pra sempre eu louvarei. Oh, 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 não, não. Pra sempre eu louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Pra sempre exaltarei, Senhor. Eu te exaltarei. Pra sempre bendirei, Senhor. Eu te bendirei. Obrigado, Jorge. Contra tudo e contra todos. Contra todas as desesperanças. Mas ela é quem está colhendo os melhores frutos.